livro de Daniel, capítulo 9. O livro de Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos dos que falara o Senhor aos profetas, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. O texto é longo, falando sobre a oração de Daniel, e ele vem falando sobre esta oração em todo o capítulo 10, e eu gostaria de compartilhar hoje sobre oração. Se eu perguntar para você o que orar, certamente você responderia: falar com Deus, dialogar com Deus, e de fato o é. Outros poderiam falar, elevar os meus pensamentos a Deus, mas orar é muito mais que isso. Eu entendo que a oração, se não for, é o maior desafio para o cristão, é orar. Porque orar é muito mais que falar com Deus. A oração é trabalho, exige de nós, demanda de nós esforço. São lutas. Eu costumo dizer que orar é entrar no terreno do inimigo. Ainda mais se falando do contexto de Daniel. É um contexto extremamente complicado, desafiador. Era um cativeiro babilônico, onde tudo era mais complexo, onde tudo era mais difícil, onde tudo era permitido, a cultura permitia tudo. E manter-se puro, manter-se diferenciado, manter-se em oração, manter-se fiel a Deus, em um contexto do cativeiro babilônico, não era fácil, era um grande desafio. Como é para nós hoje também. E nós percebemos que Daniel ora e clama a Deus pela libertação do seu povo. E nós somos desafiados nos nossos dias, não apenas a orar por nós mesmos, não a orar pela nossa família, mas a orar pela cidade, a orar pelo estado, a orar pelo país, a orar pelo mundo, porque o mundo está vivendo um momento extremamente atípico, difícil, complicado, amoral, assustador. Nós estamos vivendo dias assim. E eu gostaria de compartilhar exatamente sobre a oração de Daniel. Como foi essa oração? Nós vamos estar expondo o texto. Se não der para terminar hoje, a gente termina quarta-feira que vem. Não se preocupe, eu não vou cansá-los, tá certo? Eu não vou cansá-los. Em primeiro lugar, a oração de Daniel foi uma oração resiliente. Essa palavra parece uma palavra complexa, mas não é tanto complexa. O que é resiliência? É a capacidade de voltar ao estado original, equilíbrio, mesmo depois de sofrer danos, mesmo depois de passar pelos desertos da vida. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado original. Tratando do contexto de Daniel, é voltar-nos para Deus, apesar dos desertos, mesmo muitas vezes distanciando do Senhor, quebrando a cara, nos arrebentando, vivendo uma vida miserável e desgraçada lá no mundo. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado original da comunhão e da intimidade com Deus. Foi isso que Daniel fez. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico como resultado, como consequência do pecado, de distanciamento. E não fora o caso de Daniel, mas Daniel foi a reboque. Daniel foi no meio do povo. Embora ele fosse um homem, um servo fiel ao Senhor, ele também foi parar no cativeiro. E ele faz uma oração resiliente, ele faz uma oração pedindo a Deus, clamando a Deus, colocando-se diante de Deus, que o povo voltasse ao estado de comunhão com Deus, como outrora o era, de intimidade, de milagres, de bênção de Deus. E Daniel faz essa oração.
E nós precisamos fazer essa oração, de nos voltarmos para Deus, e de viver a intimidade, a comunhão com Deus. Apesar do mundo hostil e complicado que nós estamos vivendo, nós precisamos orar a Deus, para que Ele nos liberte. Porque nós estamos acostumados com a pandemia, e nos escondendo na pandemia, para não buscar a Deus. Você sabia que tem gente que já está acostumada a não querer vir mais para a igreja? E quando fala na igreja, fica com raiva. E nós precisamos pedir a Deus para trazer uma libertação, para voltar ao estado original de graça, de ter vontade e prazer de estar na presença de Deus. Quando eu falo prazer de estar na presença de Deus, não é simplesmente vir aos cultos, não. Vir ao culto é o mínimo, mas nós temos a nossa vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. Amém? Então percebamos que essa oração de Daniel, se você observar o versículo 3, olha o que Daniel fala: voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Perceba que Daniel, ele não busca culpar, ele não fala assim: Senhor, olha, eu estou aqui orando porque esse povo são os miseráveis, esse povo são os desgraçados, esse povo, na verdade, eles distanciou do Senhor, mas eu permaneço firme. Não, ele não faz essa oração. Ele fala: eu, Daniel. Ele se coloca no lugar do povo, juntamente com o povo, e ele intercede pelo povo, e ele fala: Senhor, nós nos afastamos do Senhor, nós é que não ouvimos os profetas. Se você for estudar o livro, ele vai falar sobre essa questão. Então, na oração de Daniel, ele se desarma de si mesmo. Ele não culpa, não busca bode expiatório, ele fala da situação e ele entende que precisava realmente botar a boca no pó e pedir uma intervenção poderosa de Deus. Ele pede a libertação desse povo ao Senhor e ele se inclui no meio do povo. Ele não se coloca num patamar que era melhor do que o povo, não. Ele intercede, ele clama, ele busca ao Senhor. Ele não apontou para o povo, ele não acusou o povo. Ele orou, incentivou aquele povo a buscar a presença de Deus. Veja bem o que diz o versículo 5. Olha o que ele diz: temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Perceba que Daniel não acusa. Percebeu que embora ele não tivesse sido rebelde contra o Senhor, ele não se rebelasse contra o Senhor, mas ele se coloca juntamente com o povo: Senhor, nós estamos aqui como consequência dos nossos atos, dos nossos delitos. E se você perceber a sequência do texto, do versículo 6, ele fala: não demos ouvido ao Senhor. Perceba o versículo 6, irmãos: não damos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Senhor, como também todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha. Eu estou envergonhado por estar aqui em Babilônia, por estar no cativeiro. Eu estou envergonhado porque eu tenho vergonha do pecado, da desobediência, da rebeldia, e nós estamos aqui por causa do pecado, porque o pecado escraviza. Perceba que essa oração é uma oração resiliente, cheia de humildade, dependência de Deus, onde ele se coloca na dependência e pedindo a misericórdia e a intervenção de Deus. E se você observar o versículo 20, diz assim: falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel, ele está se colocando. Onde eu quero chegar, pastor? É que muitas vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros, e não somos. Muitas vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros porque estamos na igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu e você, o fato de estarmos aqui, nós não somos melhores do que aqueles que estão na perversidade. Não somos melhores. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui também.
Entende, irmãos? Compreendem que isso é a misericórdia, a graça de Deus, e que nós precisamos todos os dias pedir a misericórdia, a intervenção do Senhor, com o coração desprovido de qualquer egoísmo, de qualquer vanglória, de qualquer orgulho, e pedir a misericórdia de Deus. Então, nós aprendemos aqui nesta noite, em primeiro lugar, que a oração de Daniel foi uma oração resiliente, e assim deve ser a minha e a tua oração. Em segundo lugar, a oração de Daniel foi uma oração de confissão e arrependimento, estribada na graça e na misericórdia do perdão do Senhor. Eu vou trabalhar tudo junto aqui, porque se eu for botar, aí pode trazer confusão. Então, perceba, a oração de Daniel é uma oração de confissão, arrependimento, confiado não nos méritos dele, mas na graça e misericórdia do perdão do Senhor. Veja o que diz o texto, vamos para o texto. Se você observar, nós já lemos até o versículo 6, continuemos do 7. Diz assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, que cometeram contra ti. O Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Perceba que ele se coloca diante de Deus, ora ao Senhor, confessando, arrependendo, confiante na misericórdia, no perdão do Senhor, diz o versículo 9. Tu és o Deus de misericórdia, tu és um Deus bom, tu és um Deus de benignidade, tu és o Deus de perdão. E é assim que devemos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Redimidos, sim, mas somos pecadores. Lavados no sangue do Cordeiro, sim, mas somos pecadores e pecamos contra o Senhor. E nas nossas orações, nós precisamos fazer uma autoavaliação e olhar para dentro de nós e pedir a Deus misericórdia. Deus, onde que eu pisei na bola com o Senhor hoje? Contra quem eu pequei hoje? Eu sei que todo pecado é contra o Senhor, mas eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu falei algo que não deveria com alguém. Pai, aquela palavra, será que eu machuquei o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu próximo? Pai, me perdoe. E Daniel fez uma oração, ele se derrama na presença do Senhor. O povo não teve atitude, ele teve. Talvez a nossa família não tenha atitude, nós devemos ter atitude no lugar da nossa família. E nós precisamos apresentar os nossos filhos diante do Senhor. Nós precisamos apresentar os nossos cônjuges diante do Senhor. Nós precisamos apresentar a nossa família diante do Senhor. Nós precisamos apresentar a igreja diante do Senhor. Nós precisamos apresentar a cidade, o estado, o país diante da presença de Deus. Essa atitude tem que partir de cada um de nós. A atitude partiu de Daniel. E Daniel não era qualquer um. Se você observar no capítulo 9 e 10, há 3 expressões onde o texto diz que Daniel era um homem muito amado por Deus. Era um homem de comunhão com Deus, era um homem de intimidade com Deus. Mas é esse Daniel que toma a iniciativa de clamar a Deus, de pedir a Deus a libertação para o povo, inclusive para ele mesmo. Então veja bem, isso é muito natural em nós seres humanos, a seguinte expressão: mas eu sou uma pessoa tão boa. E a Bíblia diz: não seja a ti que te louve, mas seja o outro. Não seja você mesmo que auto se elogie, mas que o outro te elogie. Então nós temos essa mania de acharmos que somos bons, quando na verdade bom é Deus. A nossa natureza é terrível, Então, a gente precisa clamar muita graça e misericórdia do Senhor, confessar os nossos pecados, mas também confessar o pecado da nossa nação. Mais do que nunca, o mundo precisa das nossas orações, irmãos.
Não só os meus filhos, não só a minha família, não só a sua família, mas o mundo precisa das nossas orações. E a igreja de Cristo, espalhada na face da terra, precisa ser esta agente de intercessão pelo mundo. O mundo precisa abrir os olhos para a realidade. Eu vejo essa pandemia como uma oportunidade de Deus, do povo voltar-se para Ele. É a oportunidade que Deus está dando, do povo voltar para Ele. Não é endurecer o coração, é voltar para Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam. Vocês perceberam como, o ritmo que vinha o mundo? Vocês percebiam como é que estava vindo as coisas? Vocês estavam percebendo como o pecado estava se tornando uma coisa extremamente comum. As famílias sendo destruídas, o mundo sendo... Vocês perceberam como é que o mundo vinha? E Deus deu uma freada com a pandemia. Pastor, o senhor está louco. Não, eu entendo que esta pandemia, Deus permitiu para chamar a atenção do povo do mundo inteiro para Ele. O povo estava desenfreado. Inclusive nós, que nos denominamos cristãos, nós estávamos desenfreados. Nós estávamos sem freios, sem limites. Inclusive nós, cristãos, nós estávamos malucos, loucos, doidos. A igreja se tornou muitas vezes um lugar simplesmente de ir, mas não um lugar de adorar. E Deus chama a nossa atenção. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus me ama. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja, apesar dela. Amém, queridos? E aqui Deus levanta Daniel e Daniel faz essa oração. Pedindo, reconhecendo o pecado, pedindo perdão, confessando o pecado, pedindo a misericórdia, a intervenção de Deus na vida desse povo. E nós precisamos, de igual forma, pedir a Deus. Tem tantas coisinhas nas nossas vidas, irmãos, que precisam de cura. Tem tantas coisinhas que precisam de libertação. Coisas tão pequenas que a gente acha que não atrapalha, mas que atrapalha a nossa caminhada. Em terceiro lugar, a oração de Daniel foi uma oração consciente de que as consequências do pecado são inevitáveis, mas ele assume as responsabilidades. Veja o que diz o texto. Olha a oração de Daniel, consciente de que as consequências do pecado são inevitáveis, mas ele é cristão o suficiente para assumir a responsabilidade. Veja o que diz a Bíblia, versículo 9 em diante. Percebam. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, perceba, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Continua o texto. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois o justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste o renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças,
apassa a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão em redor de nós. Perceba que a oração de Daniel é uma oração consciente, que as consequências do pecado são inevitáveis, e ele assume a responsabilidade, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Muitas das vezes nós erramos, nós vacilamos, e a gente está sempre culpando alguém. Não, mas eu bebi porque minha mulher me fez raiva. Não, eu fui para as drogas porque os meus pais não me entendem. Não, eu fiz isso porque fulano, porque Beltrano. Não. Não façamos isso. A gente precisa ter consciência que pecamos e que o nosso pecado tem consequência. Então vamos assumir. Amém? No mínimo, irmãos, nós precisamos ser crentes o suficiente para assumir as nossas faltas e pedir misericórdia de Deus. Foi o que Daniel fez. Ele falou: nós pecamos, nós nos rebelamos, quando nós fomos exortados nós não ouvimos, nós não obedecemos a tua palavra, e a maldição veio por causa dos nossos pecados. Então a oração de Daniel é uma oração consciente de que as consequências são inevitáveis, e ele assume a responsabilidade. Então a gente muitas vezes, porque o mundo, não, irmãos, nós, o que é que nós temos feito para mudar o mundo? O que é que eu e você temos feito para mudar o mundo? Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: mude o mundo, mudando primeiro você. Eu tenho que mudar o mundo mudando a mim mesmo. Como é que a gente vai mudar o mundo se nós não nos respeitamos uns aos outros? Se nós nos ferimos, se nós nos machucamos, se nós nos digladiamos, como é que a gente vai mudar o mundo? Qual a diferença que nós estamos fazendo para o mundo, como cristãos que somos? E Daniel, ele assume. Ele estava em Babilônia, e agora ele está orando a Deus, se responsabilizando juntamente com o povo, de que eles eram referência em Babilônia. Deus permitiu o cativeiro. Deus permitiu. Mas lá em Babilônia, o povo tinha que fazer a diferença. Nós tratamos o mundo hoje como se fosse Babilônia. E a igreja de Cristo precisa fazer a diferença em Babilônia. É nós que temos que fazer a diferença. Nós é que temos que agir diferente. E eis uma oportunidade boa para a gente agir diferente. A pandemia. Eis a oportunidade da gente agir diferente. A política. Uai, se Tânia vota em João, qual é o problema? Isso vai diminuir ela em quê? Se eu voto em Joaquim, vai me diminuir em quê? Me diz aí. Eu tenho que respeitar a opinião dela e ela respeitar a minha. Amém? Coisa que muitas vezes nós não respeitamos. A pessoa fala: eu voto de fulano. Que é isso? Aí começa a falar mal do candidato dele ou dela. Para com isso, vamos fazer a diferença. Eu torço para o Fluminense, você torce para o Flamengo, e acabou. E a gente se dá bem. Você vota em quem você quiser e vamos nos dar bem. Vamos nos respeitar. Amém? Acabou. Cada um é de maior, irmãos. Cada um toma as suas decisões, amém? Em nome de Jesus, e acabou. Hoje nós temos um presidente no Brasil. Quem votou é presidente, quem não votou é presidente do mesmo jeito. Acabou, é nosso presidente. Eu vi uma frase interessante. Nós parece que perdemos a noção das coisas. Por exemplo, você vai num avião. Aí, você não gosta da cara do piloto. Você vai torcer para o piloto errar a pilotagem? Sim ou não? Você vai orar para que ele pilote bem, o avião pouse bem, amém?
Assim é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o pastor. Nós temos que orar para que dê certo, porque se der certo nós vamos nos dar bem, se der errado nós vamos nos dar mal. Se você torcer para o avião cair só porque você não foi com a cara do piloto, você vai morrer. E a gente tem que agir diferente, porque nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo, para a glória de Deus, amém? Eu não votei no governador da Bahia. E eu oro por ele, para que Deus abençoe, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê inteligência. Ué, qual é o problema disso? Mas muitas vezes a gente acha que quanto pior, melhor. Não é assim que as coisas têm que funcionar. Porque nós temos que fazer a diferença em Babilônia. E foi isso que Daniel fez. Aí se você for para o Salmo 126, você vai ver o que Deus fez. E o texto diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez Deus por eles. O povo viu que Deus interviu na vida do povo de Deus. O povo ímpio viu que Deus agiu no povo dele lá. E Lapão precisa ver o agir de Deus nas nossas vidas. Irecê, a região precisa ver o agir de Deus na vida dos cristãos. O Brasil, o mundo precisa ver Deus agindo nas nossas vidas, amém? Não é ficar buscando picuinhas, não. Irmãos, eu já vi marido ficar de mal da mulher por causa de política. Eu já vi isso. Eu já vi famílias inteiras se dividir por causa de política. Aonde que eu vou? Eu brigar com minha esposa por causa de... E outra coisa, ó, Márcia, 25 anos de casado, parece que a gente nunca votou no mesmo candidato 3 vezes. 25 anos de casado. E nunca tive ré com minha esposa. Minhas filhas nunca me acompanharam em quem eu voto. Nunca teve ré com minhas filhas, nunca. Isso chama-se respeito. A minha família está acima da política. As minhas amizades também. E a igreja de Cristo também. Tem crente aí? Acabou, irmãos. Vai passar. A pandemia está aí e é hora da igreja fazer a diferença. Você foi detectado com coronavírus? Não saia na rua. Fique no isolamento. Cumpra todos os pré-requisitos para a gente dar um bom testemunho. Em nome de Jesus. Lembre-se, na oração de Daniel, uma oração consciente, de que as consequências do pecado são inevitáveis, mas ele assume as responsabilidades, e nós devemos fazer também para a glória do Senhor. Nós não somos diferentes, precisamos agir assim. Então, você já viu aquele ditado que... Eu gosto muito de alguns ditados, Mário, dos antigos. Esse aí tu já ouviu. Quem planta vento... Quem com fogo brinca, com fogo se queima. Então vamos plantar coisas boas. A lei da semeadura não falha. Se eu semeio bênção na vida de alguém, eu vou ser abençoado. Então vamos semear. Você é cristão, você é cristã. Vamos semear para a glória de Deus. Amém, queridos? Em quarto lugar, a oração de Daniel é pautada, é firmada, é alicerçada na aliança da fidelidade de Deus para com o seu povo. Perceba o que diz o texto. Se você observar o versículo 4, ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te temem e guarda os seus mandamentos. Versículo 17, acompanhe comigo. Diz assim: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Senhor, ó Deus, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados ou confiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Entendeu? Uma oração alicerçada na aliança da fidelidade de Deus para com seu povo. Ele faz a oração do Deus de aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que abençoou os nossos pais da fé, abençoa nós também. Senhor, entra com providência, intervém. Nós temos que orar a Bíblia. Vamos orar a Bíblia. Deus tem uma aliança com o seu povo, apesar desse povo.
Deus nos ama apesar de nós. Deus te ouve apesar de você e me ouve apesar de mim. Mas Ele está dizendo que esta aliança tem uma condicionalidade para os que guardam os seus mandamentos. Obedece, então vamos obedecer. Não é fácil obedecer, mas vamos obedecer. E uma vez obedecendo, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor e vai trazer cura e vai trazer libertação para as nossas vidas. Amém, queridos? E essa convicção que Daniel tinha desta fidelidade de Deus para com a aliança com o seu povo, eu e você precisamos ter também. Precisamos ter também. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não nega a si mesmo, Ele não nega a sua palavra, Ele vela. Jeremias diz, o Senhor vela, zela pela sua palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus, ainda que eu não seja fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não nega a si mesmo. E uma das expressões que eu acho extraordinárias em 1 Pedro 2, 9. Olha, ele diz assim, vós sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí no versículo 10 diz assim, vós que não eras povo, agora sois povo. Nós não éramos, mas agora somos aliançados pelo Senhor, agraciados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, perdoados pelo Senhor. E Daniel faz essa oração. Não é meritocracia, é misericórdia, é graça de Deus, é bondade de Deus. Você é amado, eu gosto muito dessa expressão, amado de papai. Não é como é bom? E aí a Bíblia diz em João, no capítulo 10, versículo 27, quando o Senhor diz que as ovelhas o ouvem, conhecem a sua voz e o seguem. Aí ele diz, aquilo que meu pai me deu é mais importante do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós, eu e você, não estamos em qualquer mão, nós estamos sustentados pelas mãos do Eterno, pelas mãos do Poderoso. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos renova, é Deus que nos restaura, é Deus que nos liberta, é Deus que nos cura, porque Ele nos ama. Estamos nas mãos do Senhor. Isaías diz que nós somos cravados, estamos escritos nas mãos do Todo-Poderoso. É por isso que a gente precisa ter consciência e orar e pedir a misericórdia, a bondade de Deus, baseado na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus. Eu estou saltando muitas coisas para não cansá-los. Em último lugar, a oração de Daniel foi uma oração com a plena convicção de que seria ouvido, apesar das circunstâncias. Ele ora na convicção plena de que Deus o ouviria, apesar das lutas. Veja o que diz o versículo 20 a 23. Diz assim, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, a princípio veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora sai, para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E ele fala sobre a questão do tempo que o povo ia ficar no cativeiro. Se você observar o capítulo 10, do versículo 10 em diante, perceba, eis a carta, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer-te. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a
compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Perceba que Daniel ora, Deus ouve a oração de Daniel. Mas no meio desta oração, Satanás se levanta para impedir que a bênção chegasse até Daniel. Sabe por quê? Porque oração é luta, é guerra. Mas ele ora com a convicção plena de que seria ouvido apesar das lutas. E oração é luta, é batalha, é guerra. Não pense você que você vai orar e o diabo não vai se levantar. Ele vai se levantar, mas se levanta para cair em nome de Jesus. Nós temos que orar nessa convicção plena de que Deus ouve apesar de nós. Ele sabia que Deus daria a resposta à sua oração. E ele sabia que a resposta à sua oração não era meritocracia, era misericórdia, é graça, não é merecimento. Eu não mereço ser ouvido, você não merece ser ouvido por Deus, mas Deus ouve apesar de nós. É a misericórdia, é a graça. E nós precisamos compreender. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom. E aí a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, que Deus nos amou estando nós brigados com Ele. Deus nos amou estando nós em pecado, quebrado. E Ele nos amou quando nós éramos escravos. E Ele nos reconciliou com Deus. Quando nós éramos seu inimigo, Deus fez isso por mim e por você. Então, meus amados, a gente precisa entender que não é mérito, é a bondade, a fidelidade de Deus. É Deus agindo em nós, através de nós, apesar de nós. Amém? Repita comigo, Deus age em mim e através de mim, apesar de mim. Apesar de mim, sim, apesar de você, apesar de nós. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Deus resolveu nos reconciliar com Ele na eternidade. Então a oração, ela é trabalho, é luta, é guerra, é entrar de fato no terreno inimigo. Mas com certeza, se necessário for, enviar Miguel, Gabriel, seja quem quer que seja, Ele vai enviar para que tua bênção chegue na tua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida, apesar de nós, mas dentro do tempo dele. Mas não desista de clamar, não desista de orar, faça como Daniel. Estamos orando não baseado na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias, Senhor, atende o meu clamor. Amém? Vamos orar, queridos. Nós aprendemos nessa noite que a oração de Daniel foi uma oração resiliente. Foi uma oração de confissão, de arrependimento, sabe, estribada na graça, misericórdia e perdão do Senhor. Foi uma oração consciente de que as consequências são inevitáveis, mas ele assume a responsabilidade. Uma oração pautada na aliança da fidelidade de Deus para com o seu povo. Uma oração com a plena convicção de que seria ouvido apesar das circunstâncias. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de libertação. Tem gente que acha que quem precisa de libertação é a pessoa que não conhece a Cristo. A pessoa que não conhece a Cristo precisa de salvação. Junto com essa salvação vem a libertação. Mas muitas vezes nós precisamos de libertação, queridos. Tem áreas na nossa vida que precisam de libertação. Tem áreas na nossa vida que precisam de cura. Tem áreas na nossa vida que precisam de um transplante. Tem áreas da nossa vida. E você sabe.
Mas é você e Deus, você colocar: Deus, eu quero sair daqui hoje liberto dessa área da minha vida, eu quero sair daqui hoje curado dessa área da minha vida. Isso tem me incomodado, isso tem prejudicado o meu relacionamento com o meu cônjuge, tem prejudicado o relacionamento com os meus filhos, tem prejudicado o relacionamento com os meus pais, tem prejudicado o relacionamento com o meu próximo. Deus, tira isso da minha vida em nome de Jesus. Arranca, Senhor. Tem prejudicado o meu relacionamento com os meus vizinhos, eu não sei, com os meus funcionários ou com o meu patrão, não sei. Você sabe. Mas agora, peça a Deus para fazer isso, para trazer essa restauração. Você em casa, que está acompanhando, faça isso também, em nome de Jesus. Deus, nos apresentamos diante do Senhor, do teu altar, na tua presença, conscientes, ó Deus, que merecedores não somos, nós somos carentes, e confiado na tua misericórdia, na tua graça, no teu perdão, na tua bondade, nós te pedimos que o Senhor venha em áreas da nossa vida que o Senhor conhece, e o Senhor traga curas. Irmãos, Deus, nessa noite, nessa área que ninguém conhece, que ninguém pode tocar, o Senhor pode tocar. E o Senhor pode trazer a cura, o Senhor pode trazer a restauração, o Senhor pode trazer a libertação, porque Tu és Deus de libertação, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de renovo, Tu és Deus de reconciliação. E nós te pedimos, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Oh Deus, quebra nas nossas vidas áreas que precisa de cura, que precisa de libertação. Deus, Tu sondas e conheces, Tu sabes quais as áreas que precisam. E nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, visita cada pessoa nesta noite agora e traga a Tua libertação, traga a Tua cura, visita cada pessoa no seu lar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.